Olá pessoal, esse é o sexto vídeo do canal O Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. No último vídeo, quinto vídeo, foi um vídeo curto, bem atípico, onde nós fizemos a leitura do primeiro capítulo do livro Nossa Pátria, de Rocha Pombo. Um belo texto que valoriza o amor à pátria, que também é um dos objetivos desse canal, por que não? Resgatar o amor à pátria, que tem sido tão pouco valorizado e incentivado nas últimas décadas, né? Especialmente depois do fim do regime militar, não existe mais na educação essa ideia de ensinar as crianças a amar a pátria. Muito bem, no vídeo anterior, que foi a nossa segunda aula propriamente dita, eu falei sobre a formação da monarquia portuguesa, dando atenção especial ao fundador do Reino de Portugal, que foi Dom Afonso Henriques. Quem quiser não perder o fio da meada, antes de assistir esse vídeo, pode voltar e assistir lá o quarto vídeo do canal. Vou colocar o link na descrição. Muito bem, no vídeo de hoje, o pessoal tem pedido muito para eu não ficar só falando aqui de frente para a câmera, mas colocar imagens e tal, algum recurso. Eu ainda não consegui grandes recursos, mas no vídeo de hoje, já que tem muitos detalhes, muitas informações, eu elaborei aqui um recurso bastante moderno e já já vocês vão ver, mas antes de vocês verem isso, eu gostaria de fazer uma pequena correção. No vídeo passado, eu falei que Dom Afonso Henriques venceu seu primo na Batalha de Cerneja e passou a governar todo o reino, digamos assim, formado por seu avô Dom Afonso VI, que era esse reino formado pelo avô, era a união dos reinos de Castela, Leão e Galiza. Porém, essa informação foi equivocada. No momento eu fui impreciso e acabei dando a informação equivocada. Dom Afonso Henriques, quando derrota seu primo Dom Afonso VII em Cerneja, ele da soberania funda um novo reino, que é o Reino de Portugal. Então o Condado de Portugal, o Condado Portucalense, passa a ser um reino independente sob o governo de Dom Afonso Henrique, ok? Fazer essa correção para que você fique mais correto assim o conteúdo. Falar também que eu estou muito ansioso que chegue logo a história do Brasil. Eu não tinha essa pretensão de falar sobre a história de Portugal. Poderia se criar um canal para falar da história de Portugal. Então, assim, é uma coisa bem resumida e rápida mesmo, e eu estou muito ansioso para chegar logo à história do Brasil, ok? Então, agora a minha imagem vai sair e vai entrar aí a imagem dos nossos, vamos chamar de slides aí, para a gente poder acompanhar o conteúdo de hoje. Iniciando a dinastia de Borgonha, fundada por Dom Afonso Henriques, ok? Então, pessoal, como eu estava dizendo a vocês, nessa aula nós vamos tratar especificamente sobre os três primeiros reis da dinastia de Borgonha, que foi a primeira dinastia que governou Portugal entre 1139 e 1385. Nesse período todo nós temos aí 9 reis, mas hoje nessa aula, para não ficar muito longo, nós vamos ver os três primeiros reis dessa dinastia de Borgonha. O primeiro rei e fundador da dinastia de Borgonha, já falamos sobre ele, é Dom Afonso Henriques. Nós falamos sobre ele até o momento da fundação do Reino de Portugal. Agora nós vamos falar como foi o governo dele após a fundação do reino. Ele ainda governou por 46 anos e, como era de se esperar, durante esses 46 anos ele enfrentou inúmeras guerras. Okay? Já enfrentou várias guerras para poder fundar o reino. E agora, após a fundação do reino, ele continua enfrentando muitas batalhas, não só contra os mouros, os árabes, muçulmanos, mas contra seus vizinhos cristãos. E Dom Afonso VII, seu primo, que nós já falamos sobre ele, foi derrotado mais uma vez por ele em Valdevez, em 1141.
Dom Afonso VII era rei de Castela. Então, já fiz essa correção. No vídeo passado eu tinha comentado que Dom Afonso Henriques havia derrotado Dom Afonso VII e passado a governar todo o reino formado pelo avô dos dois. Mas aquilo foi um equívoco, na verdade, e logicamente Dom Afonso Henriques, quando derrota seu primo Dom Afonso VII em Urique, ele funda o reino de Portugal. Então ele se torna rei de Portugal, apenas do antigo condado de Portugal. Ok? Muito bem. E seu primo passa a ser rei de Castela e em 1141 vão se enfrentar nessa batalha em Valdevez. Novamente a vitória é de Dom Afonso Henriques, forçando seu primo a reconhecer a soberania do reino de Portugal. Essa soberania foi reconhecida 2 anos depois, em 1143, na Conferência de Zamora. Ok? Muito bem. Ainda falando sobre Dom Afonso Henriques, ou Dom Afonso I, ele continuou tendo dificuldades e enfrentando os árabes, ok? E nessa luta ele foi muito bem sucedido e conquistou inúmeros territórios para Portugal. Temos aí uma listinha: Santarém, Lisboa, Sintra, Almada, Palmela, Alcácer do Sal, Évora, Beja, Serpa e Jurorema, ok? Então, esses territórios aí todos anexados por Dom Afonso Henriques. Ele não só venceu, também sofreu algumas derrotas, mas alargou consideravelmente o território de Portugal, ok? Pela força ele se impôs aos vizinhos, tanto cristãos quanto mouros ou sarracenos, que é outro nome que se dá aí aos árabes muçulmanos. E por fim, outro fato digno de nota aqui é que em 1179 a Santa Sé reconheceu a monarquia portuguesa como legítima, algo bastante significativo para a época, o reconhecimento da Santa Sé da soberania do Reino de Portugal. Muito bem, sobre Dom Afonso Henriques é isso. Vamos passar para o segundo rei. Nosso slide muito moderno aqui, de tecnologia muito avançada. Muito bem, o seu filho, Dom Sancho I, vai dar continuidade ao que o pai vinha fazendo. Então, Dom Sancho é filho de Dom Afonso I, ok? Dom Sancho I, que foi cognominado o Povoador, né? Não sei se eu mencionei, o pai era cognominado o Fundador, já que foi o fundador do reino. O filho agora é o Povoador, porque Dom Sancho I, nos seus 26 anos de reinado, vai se preocupar essencialmente com o povoamento do reino. Então ele vai fomentar o povoamento do reino, inclusive atraindo estrangeiros para as regiões menos povoadas, ok? Estrangeiros que vieram principalmente da região de Flandres. Deu prosseguimento à luta contra os mouros, né? Durante toda a dinastia de Borgonha, a luta contra os mouros vai estar presente, ok? E ele vai conquistar novos territórios e perder alguns dos que já tinham sido conquistados por seu pai. Então vai aí ganhar algum terreno e perder outros, ok? Muito bem, sobre Dom Sancho é apenas isso, não foi um rei que governou por muito tempo e nem tem tantos fatos assim marcantes para a gente destacar sobre o seu reinado. E por último, nesse vídeo, relembrando que é apenas o terceiro rei ainda da dinastia de Borgonha, são 9. Por último, Dom Afonso II, o Gordo, governou de 1211 até 1223. Ok? As disputas com os árabes permanecem, e um fato que merece destaque, Hélio Viana destaca no seu livro, é que há um dissídio, aliás, mais de vários dissídios entre as irmãs do rei, o clero e o papa. E, bem, não é uma coisa pequena você ver o papa se envolvendo em questões de uma dinastia, de um reino específico, assim como Portugal. Então isso mereceu aí destaque por parte de Hélio Viana.
Ele reconquistou Alcácer do Sal, que tinha sido perdida pelo antecessor, Dom Sancho I, e deu uma ênfase muito grande, né, na consolidação da autoridade do rei. Okay? Então, essa ideia do rei ser a grande autoridade do reino estava sendo construída ainda. Né? Lembre-se que aqui está se formando ainda o reino de Portugal e havia muitos questionamentos sobre a legitimidade, até questionamentos internos. Então, Dom Afonso II vai ser responsável por consolidar de forma permanente a autoridade do rei e da dinastia de Borgonha. Ok? Muito bem, outro fato importante que merece destaque é dizer que as reuniões de cortes, né, muito famosas aí na história dos séculos final da Idade Média, início da Idade Moderna, aparece muito quando a gente estuda a Revolução Francesa, as cortes. Então essas cortes que eram, digamos assim, reuniões de representantes das várias camadas sociais em Portugal se tornaram constantes, habituais durante o reinado de Dom Afonso II. Então havia representantes da família real, do clero, da nobreza no início e posteriormente representantes também dos conselhos aqui com C. Eu cometi um equívoco aqui que botei S, mas dá para ver que é com C. Seria sinônimo de municípios ou de regiões com administrações não independentes do reino, mas com administrações locais com certa independência. Então esses conselhos mandavam representantes para as reuniões de cortes. A nobreza, já disse, clero e nobreza, representantes dos conselhos das vilas e de regiões relativamente autônomas. Okay? Então tudo isso eram estabelecidos pelos forais. O foral era um documento emitido pelo rei, criando esses conselhos, criando essas vilas e dando certa autonomia para determinadas regiões. Okay? Então isso aí são os fatos mais importantes do governo de Dom Afonso II. Espero que tenha ficado claro. Na próxima aula falaremos de mais alguns reis, não sei se vai dar para terminar. Eu queria ter feito um vídeo único para terminar falando sobre a dinastia de Borgonha, mas ia ficar muito longo, então resolvi seccionar aí. Então vamos encerrar por aqui hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.